Vivemos um momento de solidariedade nacional, mas também de otimização de recursos e planejamento do futuro através das reformas. Não temos dúvida de que estamos vivendo atualmente um momento de solidariedade nacional. Nesses tempos, surpreendentemente, o globalismo está ficando de lado. O interesse das nações e de suas populações locais está falando mais alto, inclusive pela necessidade de proteção diante do perigo de alastramento da contaminação. Chega-se ao momento de busca da realidade de cada país, que precisa valer-se de suas próprias reservas para o enfrentamento da crise, que não é somente de saúde, se projeta para os campos econômico e social. O governo brasileiro está respondendo de forma rápida ao surgimento de demandas específicas da população mais vulnerável. Nesta semana, por exemplo, começa o pagamento do Corona Voucher, auxílio de R$ 600 a trabalhadores informais, além de outras medidas que estamos aprovando. Incentivos fiscais, suspensão de obrigações tributárias, concessão de novos auxílios e uma rede ampla de proteção às pessoas em situação de carência diante do momento em que vivemos, a pandemia do coronavírus. Para além de novas despesas, temos a supressão de receitas, através da suspensão de dívida dos estados, por exemplo, além da diminuição da arrecadação tributária, ou seja, muito dinheiro saindo ou deixando de entrar nos cofres públicos. O momento é de assegurar que toda a população brasileira vença um problema comum a todos nós, a pandemia do Covid-19. Essa solidariedade nacional é fundamental nessa hora crucial. Agora, a racionalidade nos impõe considerar que o orçamento não é composto somente de despesas. É preciso ter receitas para fazer frente a cada dispêndio financeiro. A previsão é de que o PIB brasileiro, que já não era dos mais animadores, sofra um recuo de 0,7% neste ano, podendo a baixa ser ainda maior. Não se sabe quanto tempo levaremos, depois de passar dessa fase crítica, para retomar a economia e recompor as despesas e perdas ora vividas no país. A questão é como nos estruturar para, oportunamente, o país ter uma reação a essa retração econômica em um espaço de tempo mais curto possível. Assim como a sociedade está precisando racionalizar seus gastos, o Estado precisa fazê-lo em áreas alternativas, setores que não sejam vitais neste momento. Não podemos focar somente na crise. Temos que pensar no futuro e agir com planejamento. Se antes desse quadro precisávamos enxugar o Estado brasileiro, torná-lo menos gastador e deficitário, agora a necessidade é ainda mais premente. Tenho defendido seguidas vezes que façamos uma ampla reforma do Estado. Isso é cada dia mais urgente. A máquina pública precisa ser mais enxuta. Executivo, legislativo e judiciário, tribunais de contas, Ministério Público, toda a estrutura governamental. Em 2019, o Judiciário e o Ministério Público estouraram o teto de gastos. A União precisou desembolsar 2,5 bilhões de reais para compensar as despesas feitas acima do limite previsto. O Legislativo tem muito a enxugar, não somente em nível federal, mas também nos estados e municípios. Os executivos dos 3 níveis precisam buscar a modernização, reduzir custos, cortar gastos desnecessários. A experiência que estamos vivendo serve para demonstrar que podemos trabalhar com uma maior racionalização dos recursos, utilizando meios que impliquem menos despesas. É hora de pensar e implantar um novo modelo de representação, que exija menos emprego do dinheiro público, sem prejudicar, obviamente, a prestação de nossos serviços. Esperamos que o Executivo, mesmo em meio a essa crise, consiga encaminhar a reforma administrativa. Precisamos fazer uma reforma política inteligente, austera. O fato de estarmos em um ano de eleições não pode, de forma alguma, justificar qualquer atraso no calendário legislativo. Câmara e Senado têm dado uma demonstração de maturidade e eficiência em votações absolutamente céleres nos últimos dias.
Vamos continuar trabalhando firme para o Brasil e para os brasileiros. Muito obrigado.